começo, então, trazendo a última aula, Linguística, Discurso e Ensino, no campo artístico-literário. Ontem eu comentei com vocês a questão de que hoje nós iríamos nos aproximar, nos deter na questão da literatura, não é? E no texto da Clarice Lispector. A ideia é, de novo, estabelecer um diálogo entre a questão do campo de atuação proposto pela Base Nacional e depois pelo que vocês falaram, eu ousei hoje, que é trazer um pouco mais do conceito do Bakhtin, que tem um foco no texto literário. Então, alguns, se não conhecerem, o conceito é de cronotopo. Caso alguém diga, olha, eu nunca ouvi falar, por favor, eu peço para me avisar, porque ou não nós conhecemos, estamos super bem inteirados. Regiane, por exemplo, eu sei que conhece, mas alguns eu gostaria de saber, né? O próprio Rômulo conhece, não conhece? Então, só para me falar, eu não. Então, Renata, e aí, Renata, vou pedir para você, toda vez que você achar que eu estou indo numa abstração muito grande, você vai pedir a palavra, faz uma pergunta, tá bom? Eu vou, mas eu fiquei muito entusiasmada com esse grupo e acho que é um conceito muito poderoso para a análise bakhtiniana, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a questão do ensino fundamental e médio. E eu já quero dar um spoiler que vocês conhecem muito bem, que é o seguinte: o ensino da literatura, tanto no fundamental quanto no médio, é um problema que não é de hoje, tá bom? O que acontece? O que a base propõe é o campo com mais crítica, é o campo artístico-literário, né? Vocês encontram algumas conferências, o Tiago pode até colocar o link daqui a pouco, Tiago, o link da professora, da grande conferência da professora Neide Rezende, né, da Faculdade de Sim, eu Educação, já que vou trabalha aqui. comigo. E a Neide faz uma crítica que eu acho que procede, né? E eu, então, vou tratar um pouco, primeiro, do que ele propõe, e outro aspecto é um pouco da problematização. Então, diz a base, diz o documento oficial, neste campo, trata-se de possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral e, de forma particular e especial, com a arte literária, e de oferecer as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Se vocês observarem, é quase tudo de uma maneira muito vaga. Vejam como é que eu estou no ensino fundamental. São alunos do 6º ano.
E como é que eu dou continuidade na leitura do texto literário? Eles têm texto de literatura infantil e juvenil. Essa é a fase. Então, dar continuidade não é continuidade, tem continuidade nenhuma. É o início de colocar o aluno em contato com o texto literário. O desenvolvimento da fruição, a condição estética desse tipo de leitura e de escrita, alguns problemas entram de frente. O que é fruição? Como vai se compreender essa fruição? E como vai se compreender a condição estética? Então, aqui, gente, são muitos artigos, teses de doutorado, que discutem, né, o como que a base, no campo artístico literário, ela acaba se tornando artificial, muitas vezes. Para que a função utilitária da literatura, esse é um problema, e da arte em geral, possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor e, portanto, garantir a formação de um leitor fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura de textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Eu queria chamar a atenção, de novo, para essa proposta, uma vez que como é que o aluno... Pensem vocês nas crianças de vocês de 11 anos, 12. Vou pensar no 9º ano, estou em ensino fundamental. Como é que a gente faz com que esses pré-adolescentes e adolescentes se tornem um leitor fruidor? Como é isso? Vocês acham que dá para a gente pensar assim? O que eles podem gostar é de uma leitura, como Harry Potter, como vários, mas, para isso, eu tenho que abrir alguns canais. Hoje mesmo, né, a gente tem, eu estou com várias orientandas minhas trabalhando com livros literários, mas que eles já estão em caráter digital, né? E isso é muito interessante, porque as crianças vão clicando, vão entrando dentro da história. Vocês, não sei se conhecem, Natália talvez possa indicar, ou não, Tiago ajuda. Tiago, é o texto da teoria do medalhão do Machado de Assis, não é? Feito pela Unicamp, e ele tem o livro impresso, mas o aluno pode fazer uma interação colocando o celular, a câmera do celular, e ele tem os QR codes, de maneira que vai colocando, né, o cenário do conto do Rio de Janeiro do final do século XIX, né? E também o aluno que vai podendo, a hora que ele cria o QR Code, ele entra com a carinha dentro, como se ele fosse o próprio alferes, né? Então, só mostrando para vocês que já há muito material, né, que leva o aluno mais jovem a essa fruição, tá? Então, aqui a gente tem algumas questões que ficam parecendo que elas estão falando, não sei para quem, né? Uma vez que há essa questão de garantir a formação do leitor fruidor.
como que isso vai ser feito, como é que esse trabalho vai colocar. Agora, vamos lembrar que desvendar as múltiplas camadas de sentido, isso também exige muito domínio de língua, muito domínio do léxico, não é? E mesmo, né, das questões relacionadas ao multiletramento, né? Então, eu acho que é importante isso. Eu, particularmente, Tânia, gosto demais da conta, dei já até lá na USP várias vezes. Assim que saiu, foi uma organização da Marisa Lajolo, mas é uma gracinha. Aí abaixo o aplicativo no celular. Foi o dia mais interessante na graduação, foi a lida com esse livro. É minúsculo, muito fininho, mas é uma graça, viu? Eu mesma, que tenho pouca manejo, não tenho essa agilidade. Os meus dedos não são os dedinhos da juventude, então eu aperto um botão, aparecem três logo. Não é assim, mas mesmo com tudo isso, eu dei conta de usar o aplicativo. Então, só para mostrar para vocês que construir um leitor fruidor é preciso que a gente estabeleça alguns vínculos, não é? Com a leitura. Natália, no campo artístico-literário, a BNCC extrapola no ensino médio. Então, o que ela diz? No ensino médio, devem ser introduzidas para a fruição e conhecimento, temos então aqui um elemento novo, ao lado da literatura africana, afro-brasileira, indígena e a literatura contemporânea, obras da tradição literária brasileira e de língua portuguesa, de um modo mais sistematizado, em que sejam aprofundadas as relações com períodos históricos, artísticos e culturais. Essa tradição, em geral, é constituída por textos clássicos que se perfilaram como canônicos, obras que, em sua trajetória até a recepção contemporânea, mantiveram-se reiteradamente legitimadas como elemento expressivo de suas épocas. Gente, eu vou traduzir para vocês isso em poucas linhas. Ou seja, é uma manutenção da história da literatura. Exatamente, Glauber. É isso aí. É exatamente isso, Glauber. É uma história da literatura, mas eu acho que tem um agravante. E o agravante, qual é? Eu também devo dar à literatura africana, afro-brasileira, indígena e contemporânea. Olha, muitos de vocês aqui fazem letras. E vão me contar quantas obras de africana vocês leram. Quer dizer, eu li o Aqualusa, eu gosto, o Miyakoto, o Laurentino Vieira, mas, muitas vezes, o que a gente tem, na verdade, é que o curso de letras, ele não oferece literatura africana, né? Na USP, sim, há um campo de africana. A afro-brasileira, a Renata está colocando a Carolina de Jesus, que entra como afro e entra como contemporânea. Agora, Renata, cadê você? Onde você está? Não estou te olhando, não consigo ver você. Mas veja comigo, Renata, nós temos no curso de letras
Oi, querida. No curso de letras, nós, normalmente, a nossa literatura contemporânea ensinada aos professores para no João Cabral. Né? Na minha época, nem vi nada. Eu estudei Machado de Assis e Lima Barreto como literatura brasileira, nada relacionado ao fato deles serem negros ou coisas assim, né? Aliás, enquanto nós estudamos, a gente quase que tinha um Machado bem embranquecido. É agora, com todas as aulas e com a grande pesquisa da professora Lília Schwartz, não é? Que a gente tem uma longa pesquisa das condições negras. Ela é uma das grandes estudiosas do Lima Barreto, né? Uma das grandes autoridades no Lima. Débora, onde está você? Estou aqui, professora. Querida, pronto, que bom. Só para falar, assim, jogar uma lenha nessa fogueira, de que grande parte do que a gente chamaria de literatura africana, afro-brasileira, é oral. Os terreiros, por exemplo, eles têm muitas histórias, muitas lendas, os itãs de Fá, que um ou outro que foi colocado num livro. Fora isso, são hoje tem muita coisa, né? E, Tiago, como chama mesmo o índio que eu tanto gosto dele? Ailton Krenak. Então, vejam vocês, Débora, que tem, primeiro, uma parte oral. E tem, hoje, eu estou com uma aluna doutoranda, uma geógrafa, trabalhando comigo, a pesquisa indígena é muito boa. Boa não, é maravilhosa. Tiago, tem perguntas ou eu ando? Tem algumas questões aqui, sim, Marinês. Eu vou começar pela última e eu vou subir, tá? Porque a Giovana que estava olhando. Tá bom. A Bárbara Hungria comentou assim: uma questão também é a temática dos livros, porque algumas vezes eles estão ali por protocolo e não dialogam em nada com a turma. Alguns autores brasileiros, como Giovanni Martins e Djamila Ribeiro, estão mudando isso. É verdade, sem dúvida. Não, Natália, ainda não. Aí a Clarice diz que outra coisa que não aparece também é a literatura periférica, né, de periferia, né? Todo o trabalho de descolonização, que é um tema que não entra. Eu estou trabalhando exatamente com a Viviane, uma doutoranda minha, esse tema na escola, né? Mas toda a questão da imigração fica tudo de fora. Acho que era isso por enquanto, Marinês, pode avançar. Ótimo. Então, vocês vão vendo que a proposta, na verdade, é o cânone, né? E o cânone no ensino médio já se mostrou um problema, né? Porque o aluno sai de uma literatura infantil juvenil e, ao entrar, por exigência, inclusive, governamental, ele cai na mão do no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Ou seja, dentro da cantiga da Ribeirinha. O trovadorismo, quer dizer, não tem, é uma loucura isso. Tá? Então, ai flores do verde pino, onde andarás, meu amigo, que são as cantigas trovadorescas do Dom Diniz, mas que estão muito distante daquele menino que ontem... Porque, gente, o aluno sai do 9º ano
ele tem 14 anos. Em dezembro. Em fevereiro, ele continua com 14, gente. Ele não toma um chá de pilim-pim-pim e fica com 18. Com a maturidade dele de 18. Ele continua. E como é que ele vai interagir com uma literatura medieval? Né? Lógico, eu a vida inteira dei, a vida inteira, mas as estratégias eram inúmeras para poder desenvolver esse trabalho. Mas hoje, cada vez mais, eu acho que o caminho, alguém está falando aí, é a literatura contemporânea. Né? Ela tem uma linguagem que pode aproximar. Então, a gente vai mostrar que esse campo artístico-literário, né, do modo como eles estão propondo, é quase que o professor de português, ele tem que dar os outros campos e dar esse campo com esse leque, com essa extensão enorme. O que acontece? Na hora que a gente chega no livro didático, a gente vai encontrar, neste momento, este último PNLD, exigindo volume único. E aí é quase algumas pinceladas, mas mesmo assim o texto literário está ausente. E eu só quero botar uma gotinha, não vou tratar deste assunto aqui, mas não quero parecer ingênua. Fora todos os cortes que foram realizados de política de leitura, que em governos anteriores havia. Tinha problemas? Tinha, mas eles existiam. E agora eles não existem mais. Tá? Glauber, é isso mesmo. Tá? Agora, gente, a pergunta, e eu gostaria, o Tiago conta para mim os 3 minutos, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Que proposta de leitura literária vocês notam presente nesse campo artístico da base? O que se pede para ensinar? Olha, vou pedir atenção. Eu não estou falando em literatura. Eu estou falando em texto literário, tá? E o que está presente na base? Quem tem aí algumas vivências mesmo do que vocês... Glauber, que rosto de desespero! Eu vou falar um pouquinho enquanto o pessoal escreve. É bem Pode assim, falar. pelo menos eu me detive mais do 1º ao 5º ano, que é a área onde eu atuo, que é no Fundamental 1, mas que também tem o campo artístico literário e é uma tristeza, é basicamente decodificar informação. E somente por fruição, fruir por fruir. E você compreender o que é narrador, o que é tempo e o que é lugar. Você, na verdade, está ali pensando em estrutura. Perfeito. E aí, na verdade, não avança em nada. Fica ali. Quando eu coloquei ali no chat a extinção do 5º eixo que teria a língua portuguesa, que era o eixo da educação literária, que teve resquícios nos livros didáticos do 1º ao 5º, em 2019 e 2020, que aí agora, a partir de 2021, no ano passado, caiu, que aí agora está na base, na versão final. Mas mesmo assim, você vê nos livros didáticos, eu encontrei Dom Quixote, Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, totalmente descontextualizado lá, porque tinha que ter o eixo da educação literária. Então, é uma tristeza. Isso mesmo, Glauber. E, Glauber, olha, a gente está
há mais de 100 anos, né, com os primeiros livros didáticos do Pedro II, não é? E, no entanto, o que é que nós encontramos? O que você, um professor do século XXI, atuante, vai encontrar. Quer dizer, a distância que o texto literário. Então, nós temos um fosso. Na universidade, a pesquisa é de ponta, mas o que acontece é que, para chegar à escola, o ensino do texto literário, né, este é o grande problema, né? Como é que a gente leva os nossos alunos, as nossas crianças, a gente pode chamar assim, que são crianças, a atuarem de uma forma relacional, quer dizer, curtindo, né? Se a fruição for essa, curtindo. Obrigada. Roselaine, quer falar, Roselaine? Sim. Pode falar. Boa tarde. Pegando um gancho disso que o Glauber colocou, os livros didáticos, realmente, eles estão trazendo, por essa proposta aí da BNCC, essa leitura literária, mas um pouco rasa, porque eles comentam, parece que estão focados só nisso mesmo, para que o aluno ele identifique o narrador, o espaço, o tempo. Aí, às vezes, tem uma ou outra, dependendo muito do livro didático, ele coloca uma proposta de fazer uma analogia, uma certa relação, mas não se preocupa com a realidade, né, da maioria aí, né, dos alunos. Então, fica um pouco disperso e aí colocam, às vezes, textos fora da realidade dele, fora desse tempo, né? E aí, quando a gente se depara com essa leitura, claro, né? Nós, professores, nós educadores, acabamos trazendo isso para que faça sentido para eles, mas muitas vezes esses textos não motivam, né? Acabam Exatamente. não trazendo uma motivação, porque eu não estou entendendo nada. Então, às vezes, a gente coloca, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão saber, tá? Mas muitos não vão ter esse contato, né? Com pessoas que, aquela realidade, a realidade desse texto faz parte da vida do meu tio, da minha avó, enfim. Eu percebo isso, eles colocam realmente, vamos incentivar a leitura, ok? Mas está fora de contexto, né? Fora da realidade deles. É perfeito, Roselaine, concordo. Tiago, tem alguém mais? Agora, Marinês, a Bárbara Hungria levantou a mão e a Roselaine também, mas a Roselaine acabou de falar, não foi? Então é a Bárbara. É a Bárbara. Bárbara. Oi, gente, boa tarde. Eu fiquei com... Bárbara, abre um pouco a sua câmera, quero te ver. Você sabe que eu gosto de ver as pessoas. Ai, eu tô com o cabelo todo bagunçado. Tá linda, tá muito bonita. Ai, obrigada. Eu fiquei com uma dúvida. Ontem o professor Tiago falou como a BNCC, junto com esse movimento neoliberal, não sei se eu entendi corretamente, eles estão tirando o sentir da grade, do currículo. Colocar a literatura de escanteio seria uma forma disso? Exatamente. Porque, na verdade, Bárbara, você sabe, eu gosto de falar português, arroz com feijão. Né? Como diria o Guimarães Rosa, linguagem em dia de semana. E o que acontece é o seguinte: nós temos uma proposta em curso, em andamento, que é a seguinte: desenvolver nos alunos uma direção para a escola técnica. Não é isso, não é à toa que o presidente, dia sim, dia não, ele fala disso. E o que ele está querendo? Ele está querendo que o ensino médio e o ensino médio dirigido ao ensino superior seja dirigido às classes média e alta. Então, isto é um
é uma forma de você não acolher o povo brasileiro, né? Porque são jovens, crianças que precisam disso. E tem mais, eu tenho vários ex-orientandos que trabalharam com literatura em escolas, que os professores, inicialmente, eles diziam que eram alunos péssimos. E foi exatamente a leitura do texto literário, e ele é muito divertido, muito engraçado, ele levava os alunos, inclusive, à leitura do Brecht, a primeira coisa que ele me disse foi: professora, quero já falar para a senhora, meus alunos leem Dostoiévski. Ele fazia, mas ele é um trabalho dele com os meninos, de amorização. Né? Eu acho que essa questão de você tirar o sentir, né? Você tira também a construção do conhecimento, porque o conhecimento ele passa por uma via emotiva. Vocês todos que estão aqui comigo saberão melhor do que eu. Quando a gente está muito cheia, com a cabeça muito ocupada, um problema que está nos afetando, vocês já perceberam que a gente lê uma página 3, 4 vezes e não entende? Então, essa experiência da leitura, né, foi o meu mestrado. Eu trabalhei exatamente a leitura ainda na perspectiva da estética da recepção. Mas para mostrar, quer dizer, eu tenho que ter um contato, e esse contato ele não é simplesmente racional. Pelo contrário, o cognitivo ele passa pelas minhas emoções, pelos meus afetos. E não é à toa que hoje, 14 de janeiro de 2022, a gente ficou muito triste quando lemos pela manhã a notícia da morte do Tiago Mello, né? Do nosso grande escritor amazonense, né? Então, eu quase trouxe para vocês para fazer comparação, mas não dava mais tempo, então não quis mexer com isso, né? A Clandestina é um poema dele sobre essa questão. Então, só para você estar clara, Bárbara, que é isso mesmo, quer dizer, você vai tendo uma escola muito mais preparando para o mercado de trabalho rápido e não para esse momento de consciência crítica, mas também de autoconhecimento, né? Porque se a gente não tem esse espaço interno, a gente não tem como acolher o outro, não é verdade? Tá bom? Professora. Agora, Marinês, eu vou passar para a nossa monitora, a Giovana, que já voltou aqui no chat. Ela vai agora assumir o posto dela de monitora. Isso. Eu coloquei Obrigada, o 3G. Tiago. Imagina. Eu coloquei o 3G do celular e agora está tudo estável. Mas primeiro a gente estava com a mão do Jeter levantada, mas primeiro a gente tem um comentário do David. Ele diz: a proposta da leitura literária, embora seja pouco trabalhada na escola, pois sempre se resume às aulas de língua portuguesa, não está centrada apenas nessa disciplina. A literatura é proposta na BNCC para além da língua portuguesa. A história, inclusive, está inserida nesse contexto. Mas a BNCC propõe uma valorização e fruição das diversas manifestações artísticas locais e mundiais, mas deixa muito a desejar. É ótimo, é isso mesmo, Jeter. Obrigada. Esse foi o David. Daí a gente o David. Isso. Obrigadíssima, David. Daí a gente tinha a mão levantada do Jeter. Não sei se ele ainda gostaria de falar.
Oi, tudo bem? Eu não vou conseguir abrir minha câmera, porque se eu abro, cai a minha internet. Mas eu só queria fazer um comentário, se, se for possível, em cima da fala do Glauber. A habilidade que as escolas do ensino fundamental contemplam realmente faz sentido com o que ele havia falado, né? Tem coisas que realmente fogem do contexto. Então, por exemplo, no ensino do segundo ano, uma habilidade que tem sido muito criticada é o de ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Notícias, entre outros textos, do campo da vida pública, que possam ser oralizados, né, em áudio ou vídeo, para compor um jornal falado, considerando a situação de comunicação, tema, assunto, estrutura, e estilo de gênero. E se você olhar, por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo, você vai perceber que eles cometem dois equívocos, né? Porque eles associam o gênero do campo de atuação jornalístico, midiático, ao campo da vida pública, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Dentro desse contexto. Então, você percebe aqui um erro muito grande dentro desse contexto. Era só isso que eu queria comentar. Tá bom. Obrigada, gente. Nós vamos continuar. Professora, eu ia falar que veio vários outros comentários, mas fica a critério da senhora. Fala, eu acho que é importante sim ouvirmos. Tá ótimo. Primeiro a gente tem o da Roselaine. Ela diz: percebo que nesse contexto do novo ensino médio, a leitura literária está focada em preparação do mundo de trabalho e justificam com a BNCC como a preparação de jovens cidadãos, apto para o mundo de trabalho. Por exemplo, tem unidades e ou conteúdos programáticos com textos falando sobre como fazer currículo, como se preparar para uma entrevista, etc. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Roselaine. Daí a gente tem uma pergunta da Bárbara. A literatura ser colocada de escanteio tem relação com o que o professor Tiago falou ontem? Daí ela diz sobre, daí acho que cortou. Eu já fiz a pergunta oral, acho que eu enviei sem querer. Então tá bom. Daí nós temos o comentário da Josélia. O conceito fruição na BNCC está vinculado a meros aspectos estéticos. Não há qualquer explicação sobre o que seria deleite, prazer e estranhamento, por exemplo, podendo haver má interpretação nas aulas de literatura. Dessa forma, a ideia de fruição pode ser vista em todo o documento, afastando boa parte da leitura literária de uma possibilidade de abordagem mais crítica, mesmo que a arte seja vista como um componente curricular que vai estimular. Ótimo, perfeito. E daí nós temos mais dois ainda, continua vindo, professora. Não, acho que agora nós vamos parar e vamos andar um pouquinho, senão a parte da teoria de vocês aí vai ficar. Então, nós temos este conceito, como vocês enriqueceram, né? Eu até preciso dizer uma coisa. Eu foquei na conceituação da base em torno do campo, e não em habilidades e competências, porque é um detalhismo excessivo e que, por vezes, a gente acaba desfocando, né? Porque você fica com tanta tarefa que tem pouca profundidade. Então, eu quis só trabalhar com a concepção dentro do campo e não trouxe proposital habilidades e competências. O conceito do campo artístico literário ele é tratado de um modo muito amplo, o que torna a exposição, ao mesmo tempo, incompleta, porque não define conteúdos, ou vasta demais a ponto de desviar do objetivo do que está proposto para o ensino. E eu acho que, nesse sentido, vocês me ajudaram muito a ampliar todas essas informações. Isso ganhou uma densidade com o que vocês trouxeram para
para nós podermos refletir. E a ponto de desviar do objetivo do que está proposto para o ensino. A leitura é apresentada como uma atividade cognitiva, apreciativa e metalinguística. Eu acho que agora a Josene, agora alguém acabou exatamente de dizer, eu estou lendo, mas eu não consigo localizar quem. Então, essa questão de uma leitura metalinguística, né, que a gente traz do século XIX e não consegue se livrar dela. Uma atividade diversa presente nos diversos gêneros literários. Né? Natália? Então, eu quero trazer para vocês uma questão que é a presença do texto artístico literário, né? E que texto artístico literário ensinar nas aulas de português. Eu acredito que muitos conheçam, né? Essa obra, ela é de 2008 na França, eu li em francês ainda, mas ela já está traduzida, em 2010 ela foi traduzida, né? Que é A Literatura em Perigo, do Todorov, né? Que morreu há alguns anos na França. Bem, por que eu gosto dessa obra? Porque ele fala para a gente. Ele diz, olha, eu sou pai dos meus filhos que estão na escola. Lógico, ele está falando do liceu francês. E o que acontece? Eles chegam aqui com livros que eu não sei como, e eles dizem, eu não estou nem entendendo o livro. No caso, é Baudelaire, coisas do tipo. E ele, então, vai fazer uma análise, né, das provas de ingresso à universidade na França, e ele vai mostrar o que nós já acabamos de discutir, a ênfase no cânone, ou seja, o ensino do texto literário, então eu estou insistindo em texto literário e não em literatura, né? Do texto literário, ele tem um caráter, né, extremamente importante, mas que acaba, dentro da escola, ganhando o formato que o Glauber marcou, que é o da estrutura. Quem é o personagem? Quem é a primeira pessoa? Quem é a terceira pessoa? E por aí vai. Então, diz o Todorov, o ensino médio, que não se dirige aos especialistas em literatura, mas a todos, não pode ter o mesmo alvo. O professor do ensino médio fica encarregado de uma das mais árduas tarefas, interiorizar o que se aprendeu na universidade, mas, em vez de ensiná-lo, fazer com que esses conceitos e técnicas se transformem numa ferramenta invisível. Então, eu acho que essa questão colocada pelo Todorov, ela é muito da nossa vivência. O que a gente aprende na universidade é teoria literária, é análise. Né? Eu, no meu tempo, inclusive, a gente aprendia de trás para frente, de frente para trás, tanto o estruturalismo francês como o formalismo russo. Né? E, de repente, a gente tem que ir para outras teorias, né? E depois a gente acaba querendo ensinar isso para o menino do ensino médio. Mas o que ele precisa de verdade aprender? A ler e a escrever, minha gente. Simples assim. E se puder com prazer, é o melhor dos mundos. Ah, mas ele gosta de quadrinho. Então é quadrinho. Ah, do que ele gosta é aí a porta de entrada. Não é a porta de saída, mas é a nossa porta de entrada. Né? Então, eu acho bastante importante, se vocês tiverem oportunidade, né,
de depois lerem esse livro, o Todorov ele faz uma forte reflexão sobre a estética das luzes, essa estética racionalista que perdura, né? E ele vai mostrar uma literatura dentro de uma comunicação inesgotável. Não vamos nos esquecer que tudo que o Bakhtin produziu, todas as análises do Bakhtin, a base dele é o texto literário. É o Dostoiévski, é o Rabelais, né? São os poemas do Pushkin, né? Então, e fora esse texto sobre o qual eu vou falar hoje, que ele faz um trajeto na literatura universal. Bom, então, essa é a base teórica. O Bakhtin, como vocês sabem, ele apresenta uma teoria a partir de um corpus, né? Ter teoria pela teoria, nada mais anti-bakhtiniano, certo? Nós precisamos de um corpus, e este corpus é que me traz as questões teóricas, as relações dialógicas. É fundamental a gente ter clareza disso. E o Bakhtin, por exemplo, vai discutir o romance polifônico e não polifonia. O Bakhtin nunca falou de polifonia, é de romance polifônico. O romance polifônico, que para ele é só o Dostoiévski e só os irmãos Karamazov, está em Problemas da Poética do Dostoiévski. Só para a gente se situar. Mas isso é teoria nossa, não é teoria para o ensino médio. Para o ensino médio, é as relações dialógicas, que ele tenha singularidade e que ele possa se aproximar. Giovana. A gente tem só um comentário no momento, professora. É o do David. Ele comenta: eu tive que decorar impecavelmente o Navio Negreiro de Castro Alves. A literatura antes era na decoreba. Hoje poucos professores têm o estímulo de ensinar, pois muitos acham descartáveis. Lamentável demais. Eu não vejo sentido de existência do ensino de língua sem a literatura. Isso mesmo. Perfeito. É verdade. David, cadê o David, hein? Eu não estou vendo ele aqui nos quadradinhos. Onde você está, David? Bro, é porque tá, David. Agora eu já te identifiquei. Tá bom. É só falar, eu localizo. Tá bom. Pronto. É isso mesmo. Agora, que Navio Negreiro continua lindo, continua. Seja cantado pelo Caetano, seja lido no Castro Alves, continuamos gostando, não é? Mas não precisa decorar. Verdade. E ainda tinha os manuais de literatura. Nossa, eram os manuais pequenininhos que era distribuído na escola. Isso era na 4ª série. Imagine quando você chegava no ginásio, que antes era ginásio, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Aí você tinha que decorar já uma enciclopédia. É verdade, David. E esse ensino, ele perdurou muito tempo. Vai chegar até os anos 80, não é? Em que aí, com a mudança vinda com a ditadura militar, é que começa essa alteração. Tá? É isso mesmo. Giovana? A gente tem mais um brevíssimo comentário do Glauber. Ele diz: é uma literatura por fragmentos ou para ficar na discussão se a Capitu traiu ou não Bentinho. É isso mesmo. Então, a gente, na verdade, a questão é de levar o aluno a ler. Agora, é fundamental, eu sempre digo isso nas aulas do Prof. Letras, é fundamental que a gente leia com os nossos alunos, porque nas classes populares, normalmente, muitos pais não sabem ler. E aí, outros não têm nem livro em casa. Eu mesmo, na USP, logo que eu entrei, eu tive uma aluna, ela era inteligentérrima,
E um dia era o trabalho com a leitura. Ela disse, professora, eu posso dar o meu depoimento? Eu moro na favela. Quem me ajuda é minha avó. E a minha avó conseguiu uma caixa de madeira para eu escrever. E aí, professora, eu estou tão feliz, sabe por quê? Eu vou contar que a minha professora do colégio, ela deu o livro, ela disse, você pode ficar com o livro. Professora, toda a minha literatura eu aprendi dentro do livro didático. Eu li todos os fragmentos. Então, e ela estava na USP, e feliz da vida, é uma pessoa super envolvida. E o que a gente tem que ver é a questão do quanto que o professor pode estimular a leitura e ler com eles, e às vezes ler para eles, porque eles não conseguem construir entonação, né? David, você foi da escola antiga, ditado, tabuada e tudo mais. Para frente, Natália. Eu começo agora a parte teórica. Então, nós estamos diante de um ensino que a gente caracterizou, que tem muito de fragmento, e eu quero trazer uma chave para vocês, que é que conceito pode fundamentar uma proposta de leitura dos textos do campo artístico literário. Só por uma questão de tempo, mas não foi falta da Natália insistir, eu não trouxe um texto visual, né? Mas eu recomendo, Natália, você partilha aí, eu recomendo a leitura do artigo da professora Marília Murim sobre o cronotopo. E nesse artigo, a Marília Murim faz uma maravilhosa análise da Dora Maar, a pintura do Picasso. Professora, no intervalo eu mando o link para os alunos, tá? Por causa. Tá. Então, a gente vai encontrar um conceito, e eu vou pedir para vocês muita atenção agora. Muita. É o conceito de espaço e tempo no Bakhtin, mas não é da teoria literária. Então, por favor, esse conceito vem da fenomenologia, e eu vou pedir, então, atenção. O homem é um ser do tempo, vive no tempo durante um certo tempo. Portanto, o tempo é a nossa dimensão alteritária, pois é nele que deixo de coincidir comigo mesmo. Isso é genial. O que quer dizer isto? O tempo, quem eu sou agora, eu não serei daqui a 5 minutos. O que nós estamos aqui reunidos nessa turma, o vínculo que a gente constrói, ele constrói só quem está. Quem não está, não constrói. Não é possível estabelecer algo fora do tempo. Então, essa ideia de alteridade, ela é muito significativa, esse conceito de alteridade. E é no espaço, por isso eu falei, nesse momento, na sala. No espaço, mede-se o tempo, e sem a espacialização, o tempo é totalmente impalpável. Gente, aqui nós temos o primeiro grande questão. Todo o arcabouço clássico
da teoria literária é de um tempo absoluto. Tá? Em que as realidades, elas são imutáveis. Então, o conceito de tempo e o conceito de espaço na teoria bakhtiniana é o conceito da mobilidade, é o conceito da transformação permanente. Nós somos seres inacabados, por constituição. No entanto, quando eu leio Felicidade Clandestina, leio aquele conto, naquele conto, na obra de arte, eu tenho um acabamento. O acabamento é dado pelo outro na obra de arte. Tá? Aqui teriam inúmeros exemplos, não é possível, neste momento, tem um curso só sobre o autorretrato do Rembrandt, os vários autorretratos do Rembrandt, tá? Em que o Bakhtin discute longamente a questão do autorretrato. Mas é só para mostrar para vocês que se a gente tem acabamento na obra de arte, a gente não tem acabamento na vida. A vida, ela nos coloca diante de situações inacabadas. Mas não, o curso não foi perfeito, a aula não foi perfeita, a aula que eu dei ontem na escola não foi perfeita, porque não é. É constitutivo da vida esse inacabamento. Tá? Então, essa tensão, estou trazendo este conceito, nós temos uma permanente tensão entre o inacabamento e o acabamento. Tá? E o que mais nós queremos é um Deus que nos desse a perfeição. Um Deus que nos desse a verdade. Mas nós não temos isso. Porque isso é humano. Isso é constitutivo do ser humano. Então, quando o Bakhtin traz o conceito de cronotopo a partir da física contemporânea, a partir da teoria da relatividade do Einstein, ele desloca o eixo para compreender este tempo relativo. Esse tempo que só se compreende no espaço. Portanto, tempo e espaço andam juntos. Não tem tempo sem espaço, não tem espaço sem tempo. E aí, ele, na verdade, é quando o Bakhtin vai questionar o tempo absoluto, que é o tempo clássico. Né? O tempo absoluto. Veja, atenção todos vocês, prestem atenção, porque na teoria literária, quando a gente faz uma análise do texto, o que a gente tem? A gente tem o tempo da narrativa, o Glauber já se referiu a isso, mas o tempo da narrativa é uma oposição binária. Tempo da narrativa versus tempo da experiência. No cronotopo, a categoria tempo e espaço são construídos na composição da obra literária, e agora eu acrescento essa informação. Estão prestando atenção?
como texto de cultura. Não é só uma ficção e que não tem nada a ver com a realidade. Ele é o trabalho que me é dado e me possibilita compreender o mundo da cultura. Isso é fundamental. Ou seja, falar em texto literário é falar em tempo de cultura. No início, hoje, quando nós começamos aqui a nossa aula, alguém se referiu ao Machado, né? Eu preciso compreender o Machado e o Lima Barreto no seu tempo. E como eles se atualizam no nosso tempo. No nosso tempo. Como é que eu vou atualizar um conto, como a teoria do medalhão, como o alienista, conto de escola, qualquer um deles. Não é? Então, é importante. O que está vendo, Giovana? Por enquanto, só pedido de lista de chamada, professora. Mas, na verdade, tá o Domingos acabou de fazer um comentário logo que a senhora Ele falou. adora o espelho. O espelho é genial. Né? O espelho, você vê, são todos os domingos, lembra, né, que são todos aqueles que vão dialogar com a dor humana. E não há tema mais forte do que a dor, do que o sofrimento humano. Né? Aqui basta lembrar o quê? O quanto a gente tem no Dostoiévski essa relação. E é por isso que o Bakhtin tanto se dedicou e tanto amou toda a obra do Dostoiévski. Né? Até hoje, quando eu leio o duplo do Dostoiévski, eu sinto um frio enorme que não passa. Né? Porque, por mais que eu saiba o final da história, toda vez que eu leio, eu torço para que ele consiga cair na real. E ele não cai. Mas isso é a vida, não é verdade? Então, só para a gente poder entender que eu não estou mais falando de categorias literárias. Eu quero levar vocês, convidar vocês a analisar os textos literários dentro do eixo da cultura. Eu sei que a Débora está contente, porque tem muito de Lotman, não é? É um forte diálogo a teoria da cultura do Lotman. Mas também no Bakhtin a gente vai encontrar já no texto Monotou. Natália. Professora, nós temos mais uns comentários que vieram agora, se eu puder. Pode, vamos lá. Primeiro, Tiago, só um minuto. Tiago, eu tenho bem pouco tempo, né? Diga-me. A gente vai até 10:04, né? Tá bom. Como de hábito. Eu vou andar, eu prometo. Então você tem um tempinho ainda. Acho que. Mas tem toda a leitura do conto, né? Como a senhora preferir, então. Não, bem, a parte teórica... eu acho que aluno tem sempre razão, pode falar. Eu quero ouvi-los. Me avisem caso tiver algum problema no áudio, tá? Primeiro, a gente vai ter o comentário do Glauber, que diz: a causa secreta de Machado é um impacto para mim toda vez que o leio. Deu certo para escutar? Deu, perfeito. Então tá bom. Depois a gente tem uma dúvida da Bárbara. Ela pergunta: professora, os textos ditos como canônicos são aqueles que ultrapassam a sociedade em que estão inseridos e conseguem estabelecer um diálogo? Por exemplo, com Nós de 2022 seria isso? O finalzinho eu não entendi. Ela está perguntando se
esses textos conseguem estabelecer um diálogo, por exemplo, com Nós de 2022. Conosco em 2022. Tá. É assim, vamos ver. A gente tem o cânone, né? Tem um livro gigantesco do Bloom, do Harold Bloom, que se chama O Cânone, né? O cânone, ele é sempre as obras que foram consideradas significativas pela classe hegemônica. Essa é a questão central. Isso é o cânone. Tá? Perfeito. E a gente tem mais um comentário só, que é do Rômulo. Ele diz, ainda sobre o ensino de literatura, a própria forma de pouco prestígio com que o Enem tem tratado a literatura nas últimas edições revela a postura ideológica do atual governo e de muitas escolas que, infelizmente, seguem o exame como orientação de suas práticas pedagógicas. Tornou-se cada vez mais difícil promover eventos de literatura nas escolas particulares, por exemplo, pois as instituições, cada vez mais preocupadas com o X que será marcado nas questões, nos oprimem. Olha, Rômulo, é verdade. Agora, Rômulo, você sabe que eu acredito muito na educação. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que todos nós, vou falar diretamente sobre o ensino médio. Eu acho que a coisa mais importante é que a gente consiga que os nossos jovens saboreiem os textos literários. Aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Era um projeto do SESC aqui em São Paulo, em que eu trabalhei com o Ivaldo Bertazzo, e o Bertazzo me disse, 100 alunos, 100 jovens da periferia, todos da periferia, mas tinham que estar nas escolas. E o Bertazzo chegou e disse, olha, Marinês, deixa eu te falar uma coisa, eles não sabem falar, Marinês, você precisa ensinar linguística para esses meninos. Eu falei, tá bom. E nós começamos um trabalho em que eu unia, porque eles eram caras do corpo, trabalhavam com o Ivaldo Bertazzo na dança. Aí eu fui com eles, num determinado momento, e eles foram aprendendo, porque você sabe que jovem tem um detalhe, você ensina e ele aprende, é genial isso, é bárbaro. Aí o que aconteceu? Eles disseram para o Ivaldo, Ivaldo, agora a Marinês pode dar literatura? Aí eu falei, tá bom. E eu comecei com Morte e Vida Severina. Primeira pergunta deles, nunca me esqueço, eu punha todos sentados no chão, e era um projeto maravilhoso, social, então tinha televisão, alemã, um monte de televisão, e eles filmando. E eu perguntei para os meninos, bom, então vamos começar, o que é Severina? E, na hora, eu não sei, professora. Então, veja, não tinha sentido. Aí nós fomos explicando, tudo muito bem. Em determinado momento, eu disse, agora nós vamos ouvir um cantor brasileiro que fez música para essa letra do João Cabral, que se chama Chico Buarque. Essa cova em que está, com povo medido... A primeira... Pro, eu não sei o que é cova. Então, eu dizia para eles, vocês estão aqui para fazer todas as perguntas. Vocês têm direito a tudo. Aí eles perguntavam. Na hora que eles entenderam, eu disse, tá bom, só tem uma coisa. Agora, vocês vão... 100 meninos, gente, vocês sabem lá o que é? 100 adolescentes de 15 a 17 anos. Aí eu disse, mas tem um detalhe, vocês não podem falar,
Vocês vão usar o corpo para contar essa história. Gente, era uma emoção só, porque eles tinham compreendido o texto, mas eles não sabem as palavras. Memórias póstumas de Brás Cubas. O menino não sabe nem o que é memória, porque ele é pequeno. A memória dele é que ele não tomou sorvete ontem. Essa é a memória. E póstuma, ele não sabe o que é póstuma. Então, é fundamental, Rômulo, que a gente insista, mesmo que tenha que driblar um pouquinho esse neoliberalismo que tanto faz perder o rosto humano. Porque, Rômulo, ninguém ensina língua materna sem afeição humana. Isto eu te garanto. Tá? Então, eu vou dizer isso para você. A minha resposta a você é essa. Obrigado, a gente professora. Precisa insistir, mesmo que driblando, né? Porque às vezes vem um pequeno texto, e aí é o momento que você conta para eles, né? E uns sabem falar bem, outros sabem dançar bem, outros sabem pintar bem. E todos eles são importantes, né? A gente não pode absolutizar uma única forma de expressão. Para frente, Natália. Eu agora vou passar rápido, vou. Mas eu quero falar que Bakhtin traz o cronotopo dentro de uma metáfora conceitual, né? Que ele recuperou ao assistir à conferência do fisiologista Ukhtomsky, lá no Laboratório Experimental de Leningrado, em 25, foi pela primeira vez que ele ouviu a palavra cronotopo, que é um neologismo, né? Esse livro que está aí tem um ensaio, As Formas do Tempo e do Cronotopo. Ele escreve isso entre 1937 e 1938, dentro do período do Stalin, né? Depois foi traduzido numa coletânea no Brasil, que é esta, e depois está nessa obra Mikhail Bakhtin. Dentro, quem ama literatura, eu aconselho a ler Formas de Cronotopo. Por quê? Porque ele faz um rastro atrás em toda a literatura desde a antiguidade, tá? Então, a gente vai pensar numa metodologia de análise com base no cronotopo. Primeiro, a análise do texto, ela busca compreender como o tempo se constitui no espaço do romance, como se desenvolve, como se transforma e como organiza as temporalidades. Eu acho que não se trata só do tempo, mas da organização deste tempo dentro do texto, né? Um dos cronotopos mais estudados dentro deste ensaio é o cronotopo da metamorfose, que é da transformação, né? Por que eu gosto do cronotopo da metamorfose? Porque marca a arquitetônica da crise como forma eminentemente humana. Ou seja, nós não sermos os mesmos de hoje para amanhã nos instaura dentro da crise. O que mais a gente sonha, quando a gente diz, você vai de férias, o que você quer? Paz, tranquilidade, ficar na beira da praia, não ter nada para fazer. A gente quer que o tempo pare. Só que a vida não para, o tempo não para. E, portanto, isso estabelece para nós uma crise.
A gente é o homem atormentado pela crise. A gente tem tanta crise que as pessoas vão pelo metrô e elas falam no celular, de repente elas dormem. Elas estão esgotadas. Todo mundo, nós vivemos no mundo do esgotamento. O Churran fala disso, né? Mas é o cronotopo da metamorfose. Essa metamorfose que a cada momento ela se altera e nos coloca em crise. Aí é um texto do Bakhtin, com base na metamorfose, cria-se um tipo de representação do conjunto da vida humana em seus momentos basilares de reviravolta da crise, momentos em que o homem se torna outro. A metamorfose marca as diferenças profundas na vida do homem, ainda que os acontecimentos excepcionais e a força do acaso também vigorem e contribuam para as transformações. Então, fora tudo isso, o acaso, né? A gente, fora os acontecimentos excepcionais, como esse que vivemos há 2 anos da pandemia, né? Então, a gente espera que seja excepcional e a gente espera que ele acabe, né? Então, essa é a ideia. Nós passamos agora para a análise. Natália, eu corrigi, não salvei, ficou 71. Esse conto, particularmente, ele foi escrito em 1967 e ele foi publicado na obra Felicidade Clandestina em 71. A Clarice Lispector era a escritora do Jornal do Brasil e lá ela publicou esse conto. A minha pergunta é para vocês. Quem leu, lógico. Eu não sei, tem muita gente de fora de São Paulo. Aqui em São Paulo, neste ano, neste momento, o Instituto Moreira Salles tem uma belíssima exposição comemorativa da Clarice Lispector, no andar de baixo da... De quem é embaixo? Carolina Maria de Jesus. Não, Douglas, de jeito nenhum. Vai até fevereiro. Carolina de Jesus, obrigada. Carolina de Jesus, né? Diga, Alex. Ah, tá. Você está dirigindo. Olha o perigo. Bem, até fevereiro. Vai até fevereiro. É uma exposição maravilhosa. Bem, eu quero... Quem leu? Anani, você leu esse conto? Agora, os que estão com a câmera, fala para mim, o que você achou? Eu estou perguntando para você, Anani, porque você, vamos dizer, não é da área da literatura, então a sua leitura tem outro matiz, né? E o ano passado eu participei de uma coletânea com mais 15 autores aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, na verdade. Éramos 15 mulheres, cada uma escreveu 9 textos inspirados em Clarice Lispector, em determinado que eu fiz, né? Então surgiram coisas assim muito interessantes e muito íntimas. E o que você achou desse conto? E desse conto, nós estudamos ele também na época, a gente conversou, né, nesse grupo, e uma questão era o transporte, né, até Recife de uma outra época, né, que é uma região tão diferente para nós, com outros costumes, né. E hoje, quando eu reli o texto, eu li hoje de manhã cedo, e de novo me veio o espanto, né, o estranhamento. Eu, por razões talvez astrológicas, não sei, eu tenho uma atração por pessoas ruivas, né? Dizem que tem a ver com ascendente e tal, tá.
E nesse conto, a pessoa ruiva é considerada a vilã. Né? Ela foi descrita como uma menina feia, arrogante, né? Opressiva. Né? E a Clarice se coloca como a menina mais doce, aquela que pede e que espera e que acredita. E só que as fotos da Clarice, como essa aqui na frente, são de uma pessoa muito séria, até assim meio fora acima, né? Altiva. Uma altivez, exatamente, né? Então, para mim ficou um pouco isso assim, fiquei pensando como a Clarice se via, né? Olha, então pensando nesse cronotopo, que é um conceito também que eu pouco conheço, mas enfim, como ela se via ao escrever isso décadas depois, e como nós, ao lermos isso décadas depois, né, reconstruímos esse cronotopo. Olha, Nani, você está me dando a oportunidade de falar uma coisa muito importante, principalmente nessa perspectiva bakhtiniana. A questão da autoria, ela se constrói no interior do texto, né? A Clarice escreve, mas quando ela escreve, por isso que eu comecei por cronotopo, ela constrói nela mesmo uma alteridade, uma outra Clarice, que já não é a de carne e osso, mas é a da personagem. Então, a gente tem. É lógico que várias pesquisas, as irmãs da Clarice mesmo, que tem vários depoimentos, explicam que lembram que a Clarice teve uma amiga lá na escola e que foi esse caso. Era uma menina, assim, cruel, tinha esse tom, né? E a Clarice coloca, mas é importante que a gente observe a alteridade, né? Então, ela que se faz uma menina. E aí, sim, tudo que você falou é perfeito, porque é isso mesmo, não é? Ótimo. Giovana, como estamos? O nosso tempo já passou, né, Tiago? A gente tem vários comentários, professora. Diga os 3 primeiros ou os 3 últimos, eu não estou conseguindo acompanhar. Tá ótimo. O primeiro seria do David, falando: já li, inclusive, Estudo a Clarice, uma escritora que deveria ter recebido o Nobel de Literatura. Não sei se vocês estão me escutando, só para... Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Daí nós temos o da Clarice, dizendo: eu amo esse texto, me identifico muito. Aprendi a ler apenas... a Clarice? Gente, a gente tem uma xará aqui. Deixa eu ver, Clarice, onde você está? Eu adoro ver as pessoas. Onde está a Clarice? Ela não está. Ah! Clarice, que bom te ver. Até você parece a Clarice. Ai! Bom. Se Deus dá 1% da inteligência da mulher para mim, tá bom, né? Bom, eu vou terminar de ler o da Clarice, então. Ela disse: aprendi a ler apenas na 3ª série e queria tanto saber o que estava escrito naqueles livros que eu via na escola. Sinto que o desejo de ler da menina dessa história era assim intenso. Ótimo. E daí... o último agora. Tá ótimo. Eu vou pegar uma pergunta, então, que eu acho que pode ser mais interessante. A Eliane disse: podemos considerar esse conto como sendo autobiografia da autora? Olha, essa é uma questão e há pessoas que dizem que sim. Na verdade, ela faz muito mais um texto que a gente diz de memória, e se você quiser, em um momento. Agora, autobiografia teria que ser exatamente o que foi. Então, nesse sentido,
ele vai ser uma memória da infância, como a Nanir colocou. É um Recife que nem existe mais, né? Vamos, então, agora passar direto. Eu vou assinalar alguns aspectos do cronotopo. E aqui eu gostaria que vocês observassem algumas questões. Primeiro, fossem comigo descobrindo o cronotopo da rua, porque o cronotopo da rua é o cronotopo do desejo, tá? Então, a gente vai ter esse cronotopo da rua e uma questão bastante importante é o tempo da espera, tá? Então, como que essa narrativa nos leva para dentro de nós mesmos, né? E, de novo, ou de quem gosta de ler, ou de quem não gosta de ler. Mas em uma das tensões a gente está. Então, eu vou insistir, garanto que pela última vez, mas eu quero insistir que uma análise bakhtiniana ela busca constantemente as tensões, né? A primeira é essa, e eu começo a leitura. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchi os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então, nós temos aqui, no tempo, as tensões. Ela e eu. Ela, gorda, baixa, sardenta, e eu, achatada. Bustos achatados. Mas ela tinha o que eu não tinha. Ela tinha um pai dono de uma livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. De novo, a gente tem atenção. Ou seja, pouco aproveitava a atenção. Ela tem um pai que é dono de livraria e ela, no entanto, não. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma velocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Então, reparem vocês que vai, ao mesmo tempo, num discurso indireto e também num pretérito imperfeito, dando um contexto de quem ela era, não é? E como é que ela agia, né? É o agir da outra. Vejam, esse agir que é marcado pela tensão.
Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Então, reparem vocês aqui que começa o magno, né? Quer dizer, o que são as grandes marcas, e aí ela traz um ingrediente fundamental para nós, que é a leitura, e ela vai usar a obra do Lobato, né? Uma obra infantil, juvenil, As Reinações de Narizinho, né? Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Eu queria que vocês observassem aqui que ela já transformou o livro num outro. O livro deixa de ser de papel e passa a ser de carne e osso. Ela dorme com o livro, né? Quer dizer, gente, até hoje os nossos alunos, mesmo aqueles que leem no tablet, no celular, muitas vezes eles dormem com o celular no corpo, né? É quase que uma extensão. Então, a ideia de que tem uma materialidade. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Bom, então aqui tem uma questão que é a grande contradição. Ou seja, nós temos, de um lado, a felicidade, ela feliz porque alguém tem um livro que vai emprestar para ela, e ela tem essa felicidade que não é dela e, portanto, é clandestina. Então, a gente tem, já no título, essa ambiguidade. Vejam vocês, a tensão em dois olhares, em dois pontos de vista, né? Então, a gente tem a narradora personagem, a menina gorda, baixa e sardenta. Só que a gente só conhece a gorda, baixa e sardenta pela voz da narradora personagem. E a gente vai, então, trabalhar esses dois movimentos, de captar o olhar da outra, de tentar entender o que a outra faz, como que a outra age. E o segundo movimento é retornar ao seu lugar de acordo com os seus valores, com a sua perspectiva, com a sua problemática. Daí o título trazer dois pontos de vista. É uma felicidade, mas ela é clandestina porque ela é feliz, mas ela não tem o objeto do desejo dela, que é o livro. O livro lhe é emprestado, mas não é dela. Desde a abertura do conto, há uma tensão direta entre os vários acontecimentos. E aqui eu vou pular, porque nós já vamos encerrar, mas eu queria chamar a atenção para a presença do discurso direto que ela traz na voz da mãe, quando a mãe fala, pode ficar com o livro, deixa eu ver como é que a mãe fala, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. A palavra tempo é fundamental. E aí ela faz uma pergunta para nós, leitores. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Então, a partir daí, entra um discurso indireto livre. O discurso indireto livre gera uma ambiguidade.
quem está falando mesmo é a mãe, é a narradora, quem é. Então, nós vamos encontrando o quê? Com a presença do indireto livre, né? Esse discurso alheio. Eu trago o discurso do outro para dentro e ele vai compor o meu discurso, né? Essa noção de acabamento na vida inacabada que vai trazendo diferentes visões de homem, né? Eu vou usar de novo a Anania. A Anania diz, eu não sei se eu acho que a menina era tão feia assim, mas no olho da personagem narradora, ela se tornou tão feia porque ela se tornou cruel. Então, gente, aqui lógico que eu trouxe mais, mas eu vou agora passar os slides, porque nós já estamos terminando, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte: a importância de ler com os alunos, de mostrando essas tensões e esses acabamentos, mas que permite que o leitor pense diferente. A Nanir, por exemplo, fez esse papel hoje para mim, sem saber, me ajudando. Quer dizer, mostrando a possibilidade do leitor dizer, mas ela era tão cruel assim, mas para a personagem narradora, ela era cruel. Né? Então, essa ambiguidade, essa tensão. Mas por que a tensão? Porque a tensão é constitutiva da vida humana. Ela marca um Recife antigo, ela marca um Recife da infância da Clarice. Daí alguém dizer, pode ser autobiográfico, ele é muito mais uma memória em que ela lembra da infância. Aqui nós poderíamos todos, e vejam como isso bate no nosso aluno, pedir para eles uma memória da infância. Eles adoram contar a história da infância deles. Da adolescência, nem todo mundo gosta, porque eles ficam chatos, ninguém gosta. Na verdade, eles estão lutando com eles mesmos. Mas a infância sempre gosta. Então, é um momento que a gente tem como dialogar. Bem, não, Paola, não interessa assim, mas quando pergunta, vale a pena a gente refletir. No autor e no herói, o Bakhtin, ele vai usar muito, ele vai usar mais de 100 páginas para tratar da autobiografia. Ela é fundamental para a gente compreender tempo e espaço. Então, a gente compreender. Outra ideia importante, Paola, boa sua pergunta, é a da memória. A memória, ela nos permite recuperar a identidade. Embora a gente sofra, você sabe disso melhor do que eu, que neste momento estão querendo até mudar a história do Brasil. É um pouco o apagamento da memória. E o que faz um povo avançar é quando ele tem memória. E não há coisa mais triste no mundo quando a gente é acometido, quando a gente vê alguém acometido pelas doenças de quem perde a memória. Não é? Então, esses elementos, eles são constitutivos da humanidade e constitutivos da cultura. Não sei se eu respondo, Paola, quer abrir o microfone? Sim, professora, obrigada. Imagine. Professora, tem algumas perguntas. Vamos Seria lá. possível Então, responder? agora, Natália, você vai até o final na felicidade clandestina, na clandestina felicidade, Natália, para mim? É aqui. Fala, Giovana. Tá. A Isabela Manuel pergunta: que textos poderia ler para compreender melhor o que é a materialidade no texto? Olha, foi excelente pergunta e eu vou.
Deveria estar aqui na minha mão. Ah, está aqui. Não. Eu acho que eu fiquei devendo essa indicação. Olha, vocês conseguem ver? O texto e seus contextos sobre a materialidade, eu recomendo desse livro que está organizado pelo Ronaldo de Oliveira Batista, que é bárbaro, lá do Mackenzie, o capítulo 2, da professora Beth Bright, da PUC de São Paulo, também foi da USP, o texto nas reflexões de Bakhtin e do Círculo. Ela trabalha conceito de materialidade. E ela analisa uma canção maravilhosa que é a do Smetak. Tá? Então, acho que vale sim a pena essa obra. Eu recomendo o capítulo 2. Natália, você consegue o texto e seus contextos colocar o link? Aqui, obrigada. Quem perguntou? Essa pergunta foi da Isabela, professora. A Isabela, ela pede a referência de materialidade, é essa? Materialidade, isso. Só de materialidade, tá. Isso. Muito obrigada, Isabela. Eu achei que eu deveria ter dado lá no primeiro dia, então eu estou dando hoje aqui. Agradeço demais a sua pergunta, viu?